Bom, todo o seu já voltou para receber uma bonitinha que veio contar um pouco da sua história. De espírito irrequieto, ela atuou em diversos campos profissionais, enfrentou um monte de desafios. Por exemplo, ela apresentou programa de TV, participou daquele reality show Hipertensão, se lembra? Encarnou a primeira personagem brasileira relacionada ao mundo da internet, a internética. Bom, de modelo a artista circense, de campeã de canoa havaiana a atriz de minissérie global, nos últimos anos ela decidiu enfrentar a montanha-russa das drogas. Com a literatura, este sim, seu maior desafio. Então vamos receber esta bonitinha, que é a Marina Filizola. Boa noite, Marina, obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigada. Dá uma olhada. Olha que coisa mais bonitinha. Obrigado, Marina. Na sua casa, viu, meu amor? Obrigada pelo convite. Imagina. Tão bom ter você aqui. Eu acho que muito mais do que um relato pessoal nesse teu livro, eu acho que isso foi um grande passo na sua vida. Como ser humano, claro que como escritora, mas como ser humano, eu acho que é muito mais importante. O que incentivou você a partir para essa? Você abrir para o mundo um passado pessoal, difícil, uma coisa tão particular sua, e você resolveu dividir. Pois é, em nenhum momento eu pensei, eu vou abrir para o mundo o meu passado. A minha história inteira, eu tinha uma necessidade grande de escrever coisas que eu não conseguia dizer em palavras faladas. Então, eu descobri na escrita, desde muito criança, uma forma de canalizar sentimentos. Isso, conforme a progressão da minha doença, foi a forma que eu tive de canalizar as 365 vozes que falavam ao mesmo tempo na minha cabeça. É uma capa honesta. E eu não me importo de ter as 300 vozes da minha cabeça, porque elas vão ficar comigo sempre. O problema é que elas precisam falar uma de cada vez. E com a literatura eu consigo canalizar. Então eu expurgo. É como se eu me libertasse. A literatura foi uma forma de eu me liberar, de tirar isso de mim. Entendo. E jogar em algum lugar e falar, tá aí. Entendo. E nesse vem o combo todo da doença. Porque você sabe, a cada crônica a gente percebe a sua evolução nesse livro, né? A gente tem que tomar conhecimento para não falar bobagem aqui perto, ainda mais perto da autora. E, de certa forma, isso causa no leitor até, não sei se você concorda, um certo orgulho. Eu acho que isso aconteceu comigo. Tudo que você relata em sua obra é de fato real? Não é uma biografia. O livro não é autobiográfico. São crônicas que eu arrasto dessa minha época de devastação muito grande. Muitas coisas que estão ali aconteceram. Outras não, mas iriam acontecer ou aconteceram com alguém que estava muito perto de mim. Tá. Então, assim, eu tinha elas muito vivas para poder jogar ali nas crônicas mesmo. Até me mandavam mensagens, inbox, assim, as pessoas que liam minha página e falavam: gente, mas isso aconteceu mesmo? Porque é tão absurdo, é um mundo tão... As pessoas não acham que é possível que isso aconteça. E está acontecendo exatamente agora em dezenas de lugares. Então, é real. É real. O teu mentor, Marcelino Freire, ele te apresenta ao mundo como uma escritora de muito talento. E, de fato, isso você tem. Mas você é vocacionada também. Porque, como você disse, tinha que expurgar uma coisa que está dentro de mim. Ou seja, você tem o talento e tem a vocação para a escritora. Como é que foi mergulhar neste universo de prosas? A prosa... Bom, ele escreveu a contracapa, o Marcelino, né? Sim, o Marcelino ele é incrível. O Marcelino, eu sabia que eu tinha alguma coisa para dizer, eu sabia que eu sabia escrever, eu não sabia como. O Marcelino foi essencial porque ele me ajudou a encontrar o meu DNA dentro da literatura. Quer dizer, o que eu tenho a dizer e como eu digo isso, porque a minha literatura, ela pulsa da mesma batida da dicção. Quer dizer, ela é uma metralhadora verborrágica, no mesmo fluxo que eu tenho de pensamentos. Os meus textos são exatamente iguais. Então tem as não vírgulas, os hífens onde não existem. E daí eu me consagro como um novo nome na literatura da marginalia, né? Essencial à obra da literatura brasileira, que é uau, né? Não era esperado, mas foi muito trabalhado. Foi muito lapidado, foi muito cuidado. Era uma coisa que eu quis muito. Eu lutei muito para me fincar nesse caminho literário. Então foi merecido. Uma coisa que é até certo ponto assustadora é o seu envolvimento com substâncias
lícitas e ilícitas desde pequena. Isso é uma coisa doida, quer dizer, na escola ainda, né? Eu fiquei sabendo que você tem um companheiro também que foi essencial e normalmente os companheiros e as companheiras são essenciais para você procurar ajuda depois de anos. Como é que foi esse momento de superação? Eu me inseri em drogas como a grande maioria das pessoas, para me integrar em grupos sociais. Para me sentir... Fazer parte da tribo? Fazer parte da tribo. Aquele grupo usava aquilo, então eu quero estar ali, então bora junto na onda. O problema é que eu engatilhei em mim um estopim, quer dizer, eu tinha uma predisposição genética a desenvolver uma doença progressiva, fatal e incurável que eu não tinha nem dimensão do tamanho que poderia tomar, né? Então, assim, entre trancos e barrancos, a minha vida chegou um momento em que parou. Então, assim, a minha mãe, que foi a pessoa que esteve ao meu lado sempre, e tem sempre uma que fica, porque a devastação das drogas, ela ultrapassa o entendimento, ela é biopsicossocial, ela é espiritual. Você rouba, você mente, você está o tempo todo arranjando formas de manipular e conseguir mais droga. E aquilo não é as pessoas, né? Eu tenho um defeito de caráter. Eu pensava, nossa, eu tenho um defeito de caráter enorme. Não. Até eu entender que aquilo era uma doença. Claro. Agora sim, internação, tentamos. Tratamento de choque, umbanda, macumba, pai de santo, tudo. Até que minha mãe, ela chegou pra mim e falou assim... Vamos escolher um Golden, que é o Chico. E o Chico entra como um herói nessa história, porque não fui eu quem escolhi o Chico, foi o Chico que me escolheu na ninhada. Eu lembro que todos os cachorrinhos oferecidos ficavam na beira, assim, para serem vendidos, né? E o Chico sentou e me olhava lá longe. Eu falei, eu quero aquele ali. Aquele que tem energia mais equilibrada. E o Chico me acompanhou no processo inteiro. O Chico adoeceu junto comigo, porque o Golden é um cachorro devoto. O Golden, ele escolhe um dono e ele se entrega para esse dono. E ele ama incondicionalmente essa pessoa que ele toma como figura de seu mentor. E no caso fui eu. O Chico me pegou num momento muito difícil, cara. Ele veio para me ajudar e... Da mesma forma que eu ia adoecendo, ele ia entristecendo. Embora não saísse do meu lugar, do meu lado, ele procurava em mim uma dona amorosa que não existia. Às vezes ele estava ali comigo e eu não estava ali, era só o meu corpo, porque a alma já tinha ido a léguas, cara, e ele permanecia ali. Passou a deixar de comer, ele passou a emagrecer, ele ficou muito doente, da mesma forma que eu estava. Eu estava magra, eu não comia. Chico começou a adoecer horrivelmente. Eu não conseguia olhar para mim, mas eu conseguia olhar para ele. Até que a veterinária falou, Marina, o Chico somatiza a sua doença. Enquanto você não fica bem, o Chico não vai ficar bem. E aí vem um tranco, né? E eu preciso tomar uma atitude com relação a tudo, né? É só mais um sinal que fala, faz alguma coisa por você, porque não adianta a internação, não adianta o pai de santo, enquanto eu realmente não entender que não é ganhar das drogas, é admitir, eu perdi. Eu não tenho controle nenhum sobre drogas. Elas me controlam o tempo todo. Então essa adicção que me acompanha desde criança, obsessão por esporte, obsessão por aquilo, a compulsão não sei o que lá, porque é a doença das obsessões, das compulsões. A droga é uma, só que a droga é um problema porque a droga mata, né? Compulsão por compra a gente resolve, compulsão por jogo, né? A gente vai... A droga, ela... Chico hoje continua do meu lado, só que agora ele sabe que eu estou indo no caminho certo. É um cachorro... Olha, é meu herói. Esse meu e seu fascínio por cachorro é uma coisa tão importante. Eu tive uma doença dita incurável também. Eu tive um problema neurológico muito grave há muitos anos atrás. Fiquei paralítico e tudo. E eu também tinha alguém que ficava perto de mim. Uma cadelinha, uma Yorkshirezinha que ficava comigo. De lá para cá, nunca mais deixei de ter cachorro. Esses são, olha, eu vou dizer uma coisa, Maria. Eu nunca disse isso, mas olha, eu conheço apenas uma coisa que o dinheiro não pode comprar: o abanar da cauda de um cachorro. É sensacional, né? Não é? Eu particularmente gosto mais de cachorro do que de gente, então eu sou suspeita. Bem-vindo ao clube. Mais. Agora, vendo o seu currículo, a gente associa Marina Filizola a uma mulher de muitos nomes. De modelo, de atleta, de participante de reality, atriz.
E você se envolveu no mundo televisivo também sem restrições. Como é que foi essa fase na sua vida de TV? De TV, é aquela minha busca, né? Eu decido fazer uma coisa e eu faço ela Aí, ó. até... Aí a Grendene. E quando eu decido fazer uma coisa e eu tomo partido de eu quero ser boa nisso, eu faço até esgotar todas as minhas energias. E não foi diferente no mundo da moda, não foi diferente como esportes. Pois é, eu era paga para beijar esse homem, quer dizer. É sorte, né? E tive muita sorte também nesse meu caminho. Nessa época, as coisas apareciam para mim de uma forma muito feliz, assim. Eu fazia muitos comerciais, eu era muito bem cotada. O trabalho do reality aparece para mim no momento em que eu preciso sair de São Paulo. Eu nem sabia o que era o reality. Eles me convidaram para participar do programa, eu só queria sair de São Paulo porque eu estava quase enlouquecendo. Eu precisava... E daí tinha aqueles... Eram 2 meses de confinamento. Eu falei, yes, é isso que eu preciso. E eu fui. As coisas iam aparecendo para mim em momentos certos. Às vezes eu estava na hora certa, no momento certo. E eu sabia caminhar. O Brasil inteiro, eu faço parte disso, o Brasil inteiro vibra com a sua recuperação. Você sabe disso. E também torce para que estão na situação em que você esteve, possam se inspirar na sua história. Porque hoje em dia, essa história de experiências vivenciais como essa que você tem, de fato podem ajudar muita gente, Marina. Então, eu acho que, para encerrar, eu queria só que você deixasse um recado para aqueles que estejam precisando de ajuda, que tenham essa doença que devasta não só a pessoa, os amigos, a família. Enfim, você tem algum conselho para dar? Para as pessoas que precisam de ajuda, procurem ajuda. A ajuda não bate na porta da gente. E a ajuda é um caminho que poucos procuram, né? Eu não sei se... Ok, mas Narcóticos Anônimos tem sala em São Paulo inteira. As salas estão abertas para quem quiser chegar, as portas estão abertas para quem quiser ir. E salva vidas. Salvou a minha. E tem salvado dezenas. Meus amigos são todos heróis. Eu conheço as pessoas mais prodígias de São Paulo, porque eles vieram do umbral. De onde essa gente veio, é difícil de sair. Tem que ter muita determinação. Eu vi na minha literatura que muita gente se apega, né, como uma coisa cativante mesmo. E eu, que tenho uma história que nunca pude oferecer nada para ninguém, hoje eu posso mudar vidas. Eu vejo pessoas me procurando, pedindo ajuda. Sem dúvida. Marina, eu preciso de ajuda. Você pode vir na minha casa? Quando essa minha amiga me ligou e falou, eu preciso de ajuda... Aí eu sentia que estava sendo gratificante esse processo na minha vida. Eu falava, agora faz algum sentido para mim. Vamos salvar a vida. E vamos. E é o que eu faço hoje. Isso justifica a própria vida. Justifica a própria vida. Para mim é o mote, é a minha energia de combustão. A minha literatura, ela ajuda, ela arrasta, ela comove, ela faz as pessoas me odiarem e me amarem ao mesmo tempo. E eu não estou nem aí, porque eu não escrevo para agradar ninguém. Eu escrevo porque eu preciso escrever. E quem gostar, ótimo. Quem não gostar, melhor ainda, porque eu também escrevo pelas pessoas que não gostam. Então vou mostrar a capa do livro de novo, da Marina. Olha aí, ó. Mostrou? Leite em Pó. Tá aí. Marina Filizola. Que é da Planeta? Planeta. Da Planeta. Aí, Leite em Pó, Marina Filizola. Crônicas de um Vício. E que eu, do meu lado aqui, já recomendo. Obrigado, meu amor. Obrigada a você pelo convite. Tão linda. Por fora também. Obrigado.